Para fazer cerveja, a gente utiliza malte, lúpulo, levedura, água. Mas espera aí, eu uso malte? Eu uso cevada? O que é isso? Qual a diferença entre malte ou cevada? Quer entender a diferença, o que é malteação e por que ela é necessária no processo cervejeiro? Então, vem comigo, bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja! Você que faz, você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático, sem complicações. Hoje vamos voltar ao básico da produção cervejeira, né? Parece óbvio falar disso, mas é sempre necessário voltar nesses assuntos e conversar com o pessoal que está começando e até mesmo quem já faz, mas nunca parou para pensar o que é realmente o malte, né? Qual a diferença do malte para a cevada, né? Muitas vezes me pedem, preciso comprar tantos quilos de cevada, falam ali no Faz Cerveja, né? Na nossa loja física aqui. Mas o cara quer comprar cevada, ok, mas na verdade na cerveja dele ele vai precisar utilizar malte de cevada. Pode ser malte também de trigo, malte de centeio e outros maltes. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre o que é afinal o malte e como ele se diferencia da cevada e outros cereais. Então pessoal, para começar nós temos que dizer que para fazer a nossa cerveja, nós precisamos ter açúcares disponíveis no mosto, né? Fazer cerveja, como já falei em outros vídeos, é fermentar. A gente precisa ter uma base de um mosto açucarado, um mosto doce, que será o ponto de partida, o líquido base para se fazer uma cerveja, certo? Esse mosto doce é obtido a partir da cevada, né? De grãos, vamos falar assim de forma mais genérica. Só que, para a gente conseguir esses açúcares não estão disponíveis do modo que a gente precisa nos grãos in natura, nos grãos na cevada, no trigo, no centeio, na aveia, no milho. Eles não estão disponíveis do jeito que a gente precisa para fazer o processo cervejeiro. Então, a gente precisa quebrar, eles são ricos em amido, né? Esses grãos, quando saem da roça, né? Eles são grãos simples, que tem muito amido, mas a gente precisa quebrar esses amidos em açúcares menores, para que aí sim a levedura consiga, lá no processo fermentativo, né, converter esses açúcares em gás carbônico, em álcool, em ésteres e um monte de outras substâncias que vão formar a nossa cerveja. Então, como nós precisamos de açúcares, mas eles não estão disponíveis na forma em que precisamos deles nos grãos, nós precisamos quebrá-los no processo de mosturação, que é o início do processo ali de fabricação de cerveja. E como que é feita essa quebra? A gente vai aplicar algumas temperaturas nesse grão, certo? Para que, junto com as enzimas, notem, enzimas, elas vão quebrar esses amidos, com água, temperatura e enzimas, eles vão quebrar esses amidos em açúcares. Ok, a água eu mesmo coloco, o amido vem do grão, mas e as enzimas vêm da onde? Né? Bom, aí que entra o processo de malteação. É por isso que nós compramos malte e não cevada pura, propriamente dita, para fazer cerveja. Nós compramos malte porque o malte de cevada ou malte de trigo, quando um grão passa a ser malte, ele já tem enzimas disponíveis nele, né? Como que essas enzimas são disponibilizadas no grão? O processo de malteação tem exatamente esse objetivo, de disponibilizar as enzimas constantes no grão, para que no processo de mosturação, já quando eu estou fazendo a minha cerveja, essas enzimas possam agir nos amidos com a ajuda da água e da temperatura para quebrá-los em açúcares menores e a gente seguir com o processo. Então, o que diferencia um grão in natura do grão malteado é a disponibilidade das enzimas. É por isso que a gente malteia o grão primordialmente é por causa disso, certo? E como que é feita a malteação? Para maltear um grão, eu vou retirá-lo da roça, vou colher esse grão
e eu vou colocá-lo para germinar numa espécie de estufa. Vou enganar esse grão, né, para que ele tenha assim as condições como se ele estivesse se sendo plantado. Eu vou colocar ele numa temperatura controlada, uma temperatura ali agradável, vou controlar a umidade, ele vai ser molhado e vai ser mantida essa condição de temperatura e umidade para que ele sinta-se à vontade para brotar, ok? É isso que é feito nas maltarias, eles são umedecidos e colocados em locais de temperatura controlada para que eles brotem. Ao brotar, o grão libera essas substâncias, ele disponibiliza essas enzimas que estão lá indisponíveis enquanto ele não for brotado, né? Enquanto ele não estiver no processo de malteação. Então, essas enzimas são liberadas no processo de malteação, o broto aparece no grão, o grão vai brotar. Quando ele começa a brotar e chega no ponto ideal, o mestre malteiro na maltaria vai determinar qual é o ponto ideal, eles interrompem essa brotação, retirando as condições que ele tinha ideais, que era a temperatura e a umidade. Então eles vão secar esse grão e modificar a temperatura, né? Vão tirar a umidade, vão mudar a temperatura, vão subir a temperatura para que ele seque, ok? Então eles brotam até um limite determinado, estabelecido, e depois interrompe-se essa brotação. Depois é feita a retirada desses brotinhos e raízes que surgem ali, ele é peneirado, limpo, e aí nós já temos propriamente o malte. Já não é mais um grão simples, uma cevada, um trigo, como vem da roça, né? Ele já a gente já pode chamar de malte. Depois que o grão já foi transformado em malte, ele brotou, foi secado, foi tirado da radícula e tal, se for malte de cevada, é o dito malte Pilsen, né, que a gente tanto fala. Então, dali vão surgir os demais maltes, os maltes especiais, né? A gente pode passar esse malte por processos de uma secagem mais aprofundada, por certos processos de torrefação que vão ser mais ou menos intensos, mais ou menos rápidos ou longos, partindo de uma umidade maior ou menor, enfim. Cada maltaria tem uma linha de maltes que ela produz a partir dessas diferentes nuances de secagem, torrefação, ponto de umidade, intensidade, tempo, e eles vão criando os maltes cristais, os maltes caramelos, os maltes torrados e por aí vai, né? E daí que surge toda uma gama de maltes para a gente poder utilizar na nossa cerveja, além do malte base, o malte Pilsen, né? Que a gente utiliza, o Pilsen, o Munique, o Viena, são os maltes, o Pale Ale, são maltes também considerados base, porque eles levam apenas uma secagem, no caso do Pilsen, e nos demais uma torrefação muito leve, que não atrapalha as enzimas, né? Não elimina as enzimas nem os amidos, não compromete isso. Nos maltes especiais são pontos diferentes de torrefação que em alguma medida vão comprometer, vão desnaturar uma parte das enzimas, uma parte dos amidos, então por isso eles não são considerados maltes base, tem menos quantidade de enzima e amido disponíveis. Mas, em termos gerais, malte é isso: germinado, secado, limpado, ok? Ele é limpo, já temos malte. Depois disso, pontos diferentes de torrefação, secagem, etc. E teremos os maltes especiais também. Depois dos maltes já prontos, eles são embalados, comercializados, você compra e recebe na sua casa, faz as misturas, e aí quando você moe e coloca na sua panela cervejeira, com água, aplica uma temperatura, você vai ter ali, além da casca do malte, além do amido que ele tem, quando você moe, certo? Você vê aquele amido, aquele branquinho, certo? Também estão ali juntas as enzimas, a alfa-amilase, beta-amilase, principalmente, algumas outras, né? Que vão agir, aí sim vão conseguir agir nesse amido que está ali, misturado com água e numa certa temperatura, para começar a quebra dos amidos em açúcares, e aí sim eu vou ter açúcares disponíveis, fermentecíveis pela minha levedura cervejeira. Caso contrário, se eu pegar simplesmente um trigo, um milho, uma cevada in natura, sem passar pelo processo de malteação, colocar na minha panela, eu não vou ter essas enzimas disponíveis para fazer essa quebra, e não vou conseguir ter cerveja no final do processo. Bacana, pessoal? Ficou fácil de entender assim?
Espero que você tenha entendido então a diferença entre malte e cevada ou outros cereais não malteados, né? E qual a importância deles para o processo cervejeiro. Se esse vídeo agregou para você, por favor, deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a continuar a crescer, deixa seu comentário aqui, que é importante a gente saber a sua opinião, interagir, nos ajude a pensar em novos temas, fala aí o que você gostaria de saber e clica no sininho para você receber as notificações sempre que lançarmos um vídeo novo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Bora fazer cerveja?